Fala, pessoal! Estamos aqui com o seu podcast favorito da Vesa TV, que é o Papo de Dondoca. Hoje a gente vai realmente ter uma aula muito profunda sobre a pergunta. A bem da verdade a pergunta que eu quero fazer para você que está aí assistindo a gente é como que está o seu estilo de vida? Mas não é o seu estilo de vida se você está saindo para passear, saindo para curtir com a família, com os amigos. É sobre o íntimo do seu estilo de vida, o seu corpo, como é que ele tá. Então é sobre isso que a gente vai conversar nesse Papo de Dondoca com um cara que é uma sumidade nesse assunto. E ele é conhecido, principalmente nas redes sociais, como o doutor estilo de vida, porque ele é precursor no que a gente fala sobre medicina integrativa, sobre bem-estar, sobre respeitar as necessidades do seu corpo com o que tem de melhor. A gente trouxe para bater um papo aqui com a gente o doutor Fábio César. Que honra! Prazer é todo meu estar aqui com vocês, que além desse programa maravilhoso que vocês estão fazendo, são amigos de longa data, né? Conheço vocês há muito tempo, né? É o nosso médico. É o médico das estrelas. É o médico das estrelas e agora nosso médico, que já era nosso médico, é que agora a gente é estrela também. Isso. Doutor, é um prazer enorme te ter aqui no nosso programa, a gente poder trazer esse assunto que ainda tem muito ruído, né, na internet principalmente. O doutor Google ainda causa muitos questionamentos, principalmente para as pessoas que não têm, talvez, tanto acesso à informação de verdade, em loco, né? Em poder consultar-se com um médico como você, que traz o estilo de vida há tanto tempo para a gente. Mas antes da gente entrar nas profundidades aí, todas essas matérias, livros e tudo mais, a gente tem um papo importante aqui, doutor, que todo mundo fica esperando quando esse Papo de Dondoca começa, que é um momento em que ele vai trazer um pensamento profundo pra gente. Senhoras e senhores, com vocês, o Pensamento de Zeus. Olá, doutor. Olá, Dondoca. E o pensamento de hoje é: para o bom paranoico, meia informação basta. Excelente! Muito legal. Excelente! O doutor sabe bem disso. Para meia informação equivocada do Google, Não, meio paranoico, desespero o basta. cara entrou e colocou lá estilo de vida no Google, mandou plantar bananeira 5 vezes por dia, o cara planta. Ai, bora! O Google tá falando. Hoje a briga é grande, porque quando chega no consultório, hoje é um desafio. O paciente, nos 5 minutos iniciais, ele parece que ele sabe toda a medicina. Não, ele estudou medicina. Ah, estudou. Eu me vejo quando chego ao médico, porque eu sou especialista em Google, isso é horroroso. Que eu chego, eu tô com uma dor, já vou investigar o que é essa dor. Deixa eu ver o que é essa dor aqui. Essa dor aqui é isso. Ah, não, já chego e vai falar, assim, tô com uma dor, já sei que é tal coisa. Mas, cara, Pode você ser. veio aqui pra quê, né? Vou morrer? Vou morrer, Vou doutor? morrer? Não, não vai morrer, então tá bom. Fábio, conta um pouquinho pra gente. Quem é o doutor estilo de vida? Para quem a gente já te conhece bastante tempo, mas 15 quem é anos. o Fábio César? O que faz, o que come, onde dorme. Exato. Como Legal. E por quê? como se multiplica. E por que você seguiu ou desvendou, na verdade, abriu no facão, quando ninguém falava de estilo de vida? Você pegou tudo que você já sabia da medicina e trouxe uma repaginada, uma cara nova. Conta pra gente. Legal, boa pergunta para começar, né? Então, além de amigo de vocês, eu lá atrás, eu estava fazendo faculdade e estava insatisfeito com a visão só da doença, né? Então, a gente aprende na faculdade aquele que chama de guideline, é uma diretriz que você fala, olha, tal doença você vai fazer isso, tal doença você vai fazer aquilo. Manual, né? Toma Quase um remédio, manual. um manual, né? E se você, sabe, faz um xixi fora do pinico ali, você já toma tiro, né? Então, o que acontece? Prevenção não estava nesse manual de uma forma bem estabelecida. Era sempre muito doença, remédio, doença, cirurgia. Eu sempre questionei isso. Por isso eu fiz áreas clínicas e não fui para a área cirúrgica. E o que mais mata é coração. Então, acabei fazendo cardiologia. Tá. Só que dentro da própria cardiologia, o que acontece? É muita doença, né? Então, subiu o nível de tal coisa, remédio. Aconteceu aquilo, talvez uma cirurgia. Mas e a prevenção, onde fica, né? Então, eu comecei a olhar várias coisas, aqui no Brasil e fora do Brasil, que outras medicinas, na verdade não tem outras medicinas, é uma só, mas com visões diferentes, mas o que estavam vendo, como estavam trabalhando e tratando prevenção. Tá. Então foi isso que me moveu a buscar várias coisas. Eu fui conhecer muitas coisas, como vocês falaram, ortomolecular, eu fui conhecer lá atrás, um pouquinho do que era a homeopatia. Tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, antes de 2000, fui em 98 para lá, pela cardiologia, mas lá estava começando um movimento chamado medicina integrativa. Então fui um dos primeiros caras realmente, como você falou, a desbravar com um facão mesmo, né?
Medicina integrativa tem um conceito legal que é mente, corpo e espírito. Então envolve, deixa o paciente no meio da história, mas uma equipe multidisciplinar que tem esse olhar do todo, né? Tratar o cara como um todo. E engraçado que na ciência você tem que passar por várias etapas para falar, puxa, é isso. Enquanto do outro lado da mesa, né, os pacientes, vocês como pacientes já buscavam, pô, não tem ninguém para me olhar como um todo, não tem ninguém para entender que eu tô com uma dor de barriga e de repente pode ter a ver com o meu mal-estar mental e que isso Estou passando por um desespero momentâneo aqui, desequilibrei. E isso é o que é a essência da integrativa, né? Aí tem outras escolas que são parecidas, medicina funcional, medicina do estilo de vida. Eu estava no lugar certo, na hora certa, apesar de um tempo muito complexo, porque quando você falava nisso, você recebia tiro mesmo, né? Era nadar contra a maré. Né? Eu lembro de uma primeira vez que eu fui passar com você, eu lembro... A gente vai o contar questionário todo que que você vê. nem se pensava e nunca você tinha já visto aquilo estava na lá minha na frente. vida. Hoje, naquela época, eu coloquei o nome da clínica, né? Minha clínica hoje chama-se Saúde 4P, mas ela se chamava Saúde Plena. Eu coloquei Saúde Plena, Medicina Integrativa. Exato. Os conselhos médicos me fizeram tirar Medicina Integrativa. Brincadeira. Né? Então eu tive que tirar a Medicina Integrativa. Logo depois, o Einstein tinha uma pós-graduação em Medicina Integrativa. Eu não entendi nada, né? Quer dizer, eu falei, o peixe pequeno não pode, o peixe grande pode. E isso causou... E tenho longas histórias para contar para vocês. Mas, na verdade, eu já percebia que o paciente queria isso e eu entendia que prevenção era a melhor forma de fazer tratamento. Né? A gente já sabia disso. Os dados mostravam isso. A gente sabe que 80% das doenças podem ser prevenidas e até mesmo revertidas com mudanças simples do estilo de vida. Se vocês mudarem, tua audiência mudar, sabe que vai acontecer progressivamente. Pequenas mudanças trazem grandes vai negócios. acontecer. A gente estava de fora agora conversando sobre Nos mudança. bastidores. E eu tive uma mudança na minha vida há um pouco de tempo, e já senti uma diferença absurda na qualidade de vida. Eu também, principalmente depois do segundo filho, porque um segundo filho com um gap aí de 9 anos, o corpo já responde diferente, Sim. um pós-parto, e já foi um pós-parto pós-pandêmico, então aquela confusão toda no meio da pandemia. Então eu me senti muito mais necessitada de mudar algumas regras do jogo do que há 10 anos atrás na minha primeira filha, que a minha avó era viva na época e era daquela que dava canja os primeiros, na quarentena lá do resguardo, canja, canjica e malzibir. A minha avó era dessas. Leite, canjica da leite. E eu falei essa semana que... Eu acho que ela não estava de tudo errado, não. Viu? Eu também não, mas, bom, paciência. Agora ela não tá aqui mais pra se defender, né? Mas a minha avó, eu tinha que lavar a cabeça escondida. Porque ela era daquela que não queria que eu lavasse a cabeça no 40 pós-parto. dias sem lavar a cabeça. O negócio... Mas fazia parte. Lendas, né? E, Fábio, você, sem sombra de dúvidas, o fato de você ter ido pra fora, você morou fora, você terminou a faculdade, você foi estudar, você passou uma temporada lá fora. Isso. Culturalmente, são valores totalmente diferentes do Brasil. E quando você traz isso pra cá, como é que foi enfrentar a cultura brasileira para receber o que você estava trazendo, um caminhão de mudanças, né? Então, foi legal que esses caras que eu conheci de medicina integrativa, medicina funcional, medicina do estilo de vida, eles me chamaram para participar de um movimento global. Sensacional. Então, eu entrei com eles como um dos diretores, e ainda sou diretor de uma associação chamada True Health Initiative, né? Então, é a iniciativa da saúde de verdade. Então, são 400, hoje quase 500 líderes ao redor do mundo, e que lutam por uma saúde melhor, muito em prevenção. E aqui no Brasil tem meia dúzia de pessoas e eu sou diretor nacional, né, dessa iniciativa. Então a gente sempre está fazendo algum movimento, por exemplo, que vocês veem no rótulo dos alimentos hoje, aquela lupa, né? A True Health Initiative teve um braço muito forte em colocar uma carta, a gente fez uma carta, todos assinamos essa carta lá no passado, para as organizações, na verdade, para as nações, né? E aqui, América Latina, quem recebeu inicialmente bem isso foi o Chile. O Chile recebeu, na época do Chile, eles pegaram os sucrilhos, eles tiraram o tigre da capa. Tiraram o Kinder Ovo, eles tiraram o brinquedinho de dentro do Kinder Ovo, porque foram algumas normas que foram colocadas para falar, você tem que colocar o alimento, mas você tem que colocar o que tem dentro do alimento. Você não pode enganar a criança, ou então você não pode enganar os pais, você tem que mostrar o que é. Que nem cigarro. O cara colocou ali no cigarro que pode causar câncer,
Você vai fumar se tiver a fim de fumar. Exatamente. Então, o cara vai comer um doce, por exemplo, ele tem que saber que aquilo tem um excesso de açúcar e pode causar diabetes. Por exemplo, eu vou te ofertar aqui, assim, uma coisa, você pode escolher. Eu tenho Sete Belo, Doritos, bala de goma e amendoim japonês. Não, vocês Todos eles aqui, escolheram- não. Não, Eu é tudo sei que orgânico. todos esses que eu estou escolhendo aqui são coisas que não tem açúcar, quase nada. Imagina. Não tem conservantes, não Gordura trans, gordura imagina, nada. Eu vi a tranquilo. história, inclusive, de como foi Feito formulado Doritos. Eu sei que você vai... Bom, na hora do intervalo você vai comer esse Doritos inteiro. inteiro. Pensando em qualidade de vida. E, É doutor, isso aí. quando você fez, você sai da faculdade de medicina, né, que percebe essa necessidade de entender como prevenir e não como remediar, literalmente, você já tinha essa postura para sua vida pessoal? Você já era esse cara? Foi uma transição, né? Na verdade, eu sabia que prevenção era importante, mas na faculdade em si, que é uma excelente pergunta, aluno de medicina, no interior, putz, só comia tranqueira. Doido, são tudo Né? doido, né? E aí- Usa droga de todos os piores. Bebe, Eu fui come. nos jogos de medicina, os caras põem Eu fogo também. no hotel. É bom. É um negócio sensacional. Negócio é Eu animado. adorei. Posso falar que eu adorei. Por mim, ele ia todos os anos, né? Não, a gente Foi não faz essas sensacional. coisas. Hoje, nesse programa, a gente não Não, faz. mas foi muito legal. Eu confesso que eu fui mais careta no aspecto droga, porque assim, talvez não até por desejo, né? Mas principalmente porque eu não metabolizo muito bem. Então, por exemplo, o álcool, se eu beber um pouquinho a mais, putz, eu tenho uma ressaca do cão e assim, não fico legal. Então isso foi um freio, mas você tem toda a razão, né? Então assim, às vezes sabe, metralhadora desgovernada. Essa é E- minha mãe, e a você treinadora na mão do macaco. Eu não tô Você nem aí, não. fez essa transição pessoal. Sim. E eu percebi que, na verdade, a medicina ela estava muito amarrada com a indústria, tá? Porque a gente recebia visita desde terceiro, quarto ano de faculdade, a gente já era, sabe, Propagandista todo dia. pegavam a gente com um ônibus e levavam a gente para churrascaria para falar sobre um remédio que estava lançando, né? Então falava do remédio 5 minutos e o resto era orgia Bora alimentar comer. e bebida, né? Então o que acontece? Isso aí começou a me chamar a atenção, puxa, vou pro lado da clínica, mas pro lado da prevenção. Mas eu mergulhei de verdade depois que eu estava dentro de residência e comecei a perceber que esse era o caminho. Quando fui para fora, vi isso acontecer. E aí eu realmente fui, durante muitos anos, desbravando uma história muito difícil. Prevenção, eu cheguei a falar quando vim para o Brasil com vários empresários, inclusive, para montar projetos em prevenção. Os empresários viraram para mim e falaram assim, você está brincando? Risada, né? Brincando, porque assim, ninguém vai querer isso. O cara está acostumado com um convênio de saúde tradicional, a empresa não está acostumada, a empresa não quer olhar o que vai acontecer daqui a 4, 5 anos com seus funcionários. Ela quer entender agora. O cara tem que entregar, o cara que é CEO de uma empresa, ele tem que entregar o resultado agora. Ele não quer Exato. investir em prevenção lá na frente. E você falou de uma coisa muito importante, pandemia. Pandemia mudou completamente. Virou a chave. Pandemia aumentou 30%, perto de 30% em ansiedade e depressão. Imagina isso vocês é. dois com, sabe, essa transição, Com filho filho. Não, aí pequeno. gravidez no meio da pandemia. Foi um negócio, realmente foi um negócio maluco. A gente não sabia o que ia acontecer e para Nem o ajudar, parto. nós descobrimos a gravidez da Camila e no dia seguinte a Covid nela. Ela É? estava grávida e com Covid. Aí falei, aí agora azedou de vez. Isso. Ninguém sabe o que está acontecendo. Não, Vou morrer foi- todo mundo. Foi muito assustador. E foi aí muito. começaram informações de um lado, do outro. Você fala assim, que Google, que é notícia Google, de Google, verdade, Google. que é fake, né? Você confinado em casa, né? Com medo de ter um sintoma, por mínimo que fosse, que você já ia ter que entrar naqueles hospitais todos preparados para receber o pior cenário, né? Você vê, por exemplo, né, todas as informações que foram passadas. Eu lembro que um congresso de oftalmo, engraçado que várias áreas hoje me chamam para palestrar, né? Então a minha área base é cardiologia, depois eu fui fazer nutrologia, mas assim, hoje eu sou esse cara de médico do estilo de vida, funcional, integrativo. Então eu acabo olhando todo e muitas áreas me chamam para palestrar. Então várias universidades chamam para palestrar, geral para os alunos, mas assim, alguns departamentos específicos. E uma área interessante, me chama há muito tempo, é oftalmo, né? Inclusive aqui no ABC, é um dos primeiros locais que tem, a Medicina ABC, ela tem um departamento hoje de medicina integrativa, e que eu sou um dos professores lá, o colega que é coordenador é um cara aqui do ABC também. Porque a medicina integrativa, ela vai contra o lobby da indústria farmacêutica. Porque ela vai um passo antes, né? Ela Não, tá prevenindo. e ela demonstra que às vezes não é o remédio que vai curar a causa. É um que a processo. causa vem de outro lugar, que você pode tratar a causa de uma outra forma para não chegar no remédio. Mas você sabe o que eu falo para esses caras? Para a indústria farmacêutica, eu falo o seguinte, que eles não têm que temer
a minha bandeira. O que eu faço. Por quê? Porque se a gente fizer uma prevenção legal, o cara, ao invés de ficar doentão com 40 anos de idade, usar meia dúzia de remédios até 50, 55 e morrer, esse cara pode viver, né? Depois a gente fala sobre algumas matérias que a gente soltou, que foram até capa de revista importante aqui no Brasil. Longevidade hoje está aumentando. Isso está diretamente relacionado ao teu estilo de vida, tá? Então, assim, se eu tiver uma mudança legal de estilo de vida, essas pessoas que morreriam antes, elas vão morrer depois e eles claramente vão adoecer no caminho. E vão ser usuários dos medicamentos lá na deles. frente. Lá na frente. Isso vai acontecer. É mais ou menos assim, olha, a jornada Eles vão te usar. A jornada vai acontecer, mas, cara, vamos jogar essa jornada lá pra frente pra aumentar a vida útil do cara. Agora, os caras agora estão começando a entender isso. Por exemplo, né? Entre as drogas modernas, as drogas para redução de peso, que na verdade assim entraram para o mercado como drogas para diabetes, mas o que eles queriam era atingir redução de peso, tá? Então eu estou falando das drogas injetáveis, não vamos citar nome comercial aqui, mas, ou se quiser citar, a gente pode citar. Não, mas todo mundo sabe bem, é a droguinha do momento. Inclusive eu usei, para mim não adiantou porra nenhuma. Mas o que acontece? Quando você usa, e se bem usado, né? Vocês sabem que eu gosto bastante de sinergia, né? Então você usar as coisas associadas. Mas se bem usada, traz resultado. Mas esses caras, eles já notaram o quê? Eles notaram que é tão importante mudar o estilo de vida para dar resultado, que hoje o cara que compra uma canetinha dessa, tem um programa lá, que ele pode ter acesso a quê? A nutricionista, a psicólogo e a educador físico. Eu tive. Porque uma andorinha só não faz verão, né? Acho que o ano passado, ano retrasado, eu usei. E aí o cara te liga, você faz o caso, o cara te liga, escuta, tem um programa, tal, pra você se cadastrar. Eu falei, não quero programa nenhum, tal. Mas ele explica, não, mas é um programa integrativo. Ele fala, o cara liga pra você, achei fantástico. E ele sabe, na verdade, que se o cara não seguir, o resultado do remédio é menor. E aí o remédio não funciona. Entendeu? Então, esse e aí o marketing do remédio vai pro lixo. Olha, não usa que não funciona. Que é o que aconteceu com a gente. Pra mim não funcionou. Entendeu? Então, essa pegada é muito importante. Então, eles começaram a entender. O mundo começou a entender e outra, né? As corporações começaram a entender. A saúde está muito cara. Muito cara. Então, fazer uma medicina de doença está muito cara. Você fala, eu tenho um convênio, né? O meu convênio de saúde, não. Eu tenho um convênio de doença, tá? Não é um convênio de saúde. Então está muito caro. As empresas estão sentindo diretamente no bolso. Grande parte das empresas é o segundo custo. E eu atendi essa semana um dos diretores da Johnson & Johnson. Ele me falou o seguinte, Fábio, em pouco tempo, o custo da saúde dos empregados, dos colaboradores, vai ser o primeiro custo de muitas empresas. Vai ser maior da Folha. Vai ser maior que a Folha. É isso mesmo. Não, e a gente estava falando sobre isso essa semana ainda, falando sobre convênio, sobre o custo do convênio e como tá caro. Meus pais já têm uma certa idade 68, e tal, estão com 70, 60, 70, e minha avó ficou muito doente no final de vida dela, e meu pai sempre fala, a avó garantiu o pagamento do convênio dela até o último dia de vida, porque sempre morria de medo de precisar e não ter aonde recorrer. E ele falou, só que chegou no final, era um absurdo o valor que cobravam dela, era um absurdo. E meu pai falou, olha, às vezes a gente até fica pensando assim, é o tipo de coisa que a gente não quer usar. Convênio você não quer usar, você não quer ficar doente. Mas é uma coisa que a gente também não vive sem. Porque você fica com medo de cair numa saúde pública que não vai conseguir te atender, principalmente num caso grave. E a gente falou assim, gente, como pode uma senhora de 80 anos pagar... Quase 90. Quase 90 anos, pagar 8 mil reais. O modelo de outros países é diferente, né? Você paga menos quando você está mais idoso e quando você está mais produtivo, você paga mais. Você faz um banco de... Europa, em vários locais, é assim, né? Mas é complicado, né? E é como se quase fosse uma sentença de morte para as pessoas. Exatamente. Mas a gente vai entrar mais a fundo agora sobre o estilo de vida, quais são as pequenas manobras que a gente já pode começar a fazer. Tudo aquilo que eu tô comendo que eu adoro. Exatamente. Fazer as pequenas manobras, o que a medicina traz de novidade pra gente aí, nesse universo que ainda tem uma certa resistência por algumas pessoas, mas que, meus amores, já é fato. Ou você muda, ou você muda. A gente volta daqui a pouco, fica aí.
Estamos de volta. E se já tá bom um bate-papo que vocês estão assistindo, vocês não fazem ideia como que tá esses bastidores Nossa hoje. Senhora. Gente, é uma troca que não Manda mas recolher isso, esses faz negócios aqui, faça Não, tô favor. com vergonha. Manda recolher isso aqui, vai. Chega de palhaçada. Produção, nunca mais, Leva tá? embora. Eu quero tomates, É. porções de brócolis, por favor. Mussarela de búfalo, pode, doutor? Pode? Aqui vocês estão ensinando como não ser longevo, hein? Ah, vai morrer cedo. Se você fosse me perguntar desses 4, qual eu que é excluiria... o pior? É, o menos pior, vamos lá. Eu acho que assim... A Sete Belo. O menos pior eu iria ali, ó. É o que eu mais Amendoinzinho. gosto. Tá, eu acho Não, que eu você é iria ali. mentirosa, come todo. Agora, o pior... O Aqui. pior eu acho que eu iria nessa jujubinha colorida aí. Pô, é a Então, que mais gostosa. Puta, foi o que eu mais É a comi hoje. gostei. Eu tô aqui gravando. essa é venenosa. Eu já tive que recarregar essa juba umas 4 vezes. Essa tá cheia de corante que traz um monte de problema. Imagina, é natural isso aqui. Doutor, assim, pra criança nem pensar, né? Então, você sabe que tem umas coisas que são bastante interessantes. Há quem acredite que as crianças até 2 anos de idade não deveriam ter contato com açúcar, Pois é. tá? Porque assim, ela não tem centros cerebrais que tem um crivo para dizer que isso pode não ser legal. Então, quando isso entrar em contato com ela, tá? E ela perceber que é fantasticamente doce, pode trazer uma zona de recompensa incrível, tá? Ela pode ter um problema lá na frente violento alimentar, tá? Então, Lá em casa nós temos uma situação interessante. É. A gente não é restritivo a nada para as crianças. Muito pelo contrário, existe uma livre escolha. E aí eu tenho um armário em casa que tem as guloseimas, que tem um chocolate, que a gente tem que jogar fora ou dar para as pessoas, porque em casa não se come. O meu filho abre a geladeira sozinho com 1 ano e 10 meses, que vai fazer agora, vê o pote de uva e abre um desespero, começa a gritar na casa. Uva com 1 ano e 10 meses. legal, A minha filha come 1 quilo de tomate a cada 2 dias. Tomate cereja. Tomate cereja. legal. Maria, você quer comer uma... Não, pai, eu queria comer uma carne com legumes. Eu fui num restaurante australiano, que não é australiano, mentiroso ontem, e pedi um negócio, uma costelinha pra comer. Ela pediu uma carne com legumes. No vapor. No vapor. Cara, então... É de uma geração, Fábio? É deles isso? Faz, É tem deles. alguma noção, assim, Porque- alguma explicação científica? Existe uma geração chegando... eu não digo nem com... Longevidade, né? Eu nem digo com uma consciência dos pais, porque a gente tem uma geração muito podre alimentar, assim. Mas não fale por você, eu sou Ah, super não. saudável. Hoje a gente tem uma consciência, mas a gente comia, eu lembro que eu raspava a massa crua do bolo que minha mãe fazia. Nossa, na padaria do Novo... Mas nossa. eu não fui criada com uma família com tantos alimentos processados. Em casa sempre foi muita comida De verdade. de verdade. Mas existe uma galerinha vindo, sei lá, tem uma explicação científica, genética dessa molecada que tá chegando? Tem várias coisas aí no meio da história, né? Então a gente foi criado com uma ideia de que a recompensa do doce, a recompensa do refrigerante, né? Então a gente faz parte daquela geração do eu mereço. Não, come tudo, não pode sobrar nada no prato. Essa era a nossa mãe. E eu fiz. Puxa, eu trabalhei muito hoje, então eu mereço esse sorvete. Então eu tô tão cansado que eu mereço essa Coca-Cola. Se dá para falar um nome, vamos falar da Coca. Então, Eu adoro. o que acontece? Eu Tá? odeio. O que acontece? E, aliás, né, quantas mentiras são faladas, né? Quando surgiu a questão dos refrigerantes diet, então tinha lá o refrigerante com aspartame, né? E depois entraram outros aí também, né? Outros tipos, sucralose e tal. Hoje, estão na berlinda os adoçantes. Lá atrás, quando a gente falava, toma cuidado, porque esses adoçantes, eles estão adoçando 1000 vezes mais do que o Nossa, eu tô açúcar. ferrada. Eu E odeio. qual que é a origem disso aí? Tem adoçante que a origem veio de laboratório para inseticida, tá? Só que adoçava a boca do pessoal quando o pessoal manuseava, eles falaram, opa, pode ser usado na indústria do alimento. Aí vai lá, tem um jeitinho daqui, um jeitinho dali, libera isso e bota para vender. Não tem tanta fiscalização. Então, assim, em termos de fiscalização, quem que é mais fiscalizado no mundo? Mais a indústria do alimento, tá? Mais, desculpa, do medicamento, depois do alimento, Tá. depois, assim, acho que a pior de todas, eu acho que são os produtos de limpeza e os cosméticos, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente usa no dia a dia que é extremamente tóxico e que no teu corpo, você pensa que, por exemplo, eu falei de cosmético, a tua pele absorve pra caramba. É como se você estivesse... Tomando, a gente bebendo. costuma dizer, né, que não passe na sua pele aquilo que você não comeria. É meio forçado isso, tá? Mas assim, você o mínimo tinha que entender, porque às vezes a gente é tão rígido
com a questão alimentar. Mas tem outros produtos que você está usando? Então, estão usando um produto no chão que de repente está te intoxicando mais, ou então está usando um produto na tua pele. Mas, Fábio, como hoje, no mundo de hoje, cara, se você for seguir todas essas regras, porra, vou ficar neurótico e louco dentro da minha casa. Álcool 70 e nada mais, shampoo neutro. Cara, hoje... Deveria, né? Mas eu acho que... Não, você tem que viver também. Né? Então, eu acho que é isso que é importante as pessoas entenderem. Que dá pra viver, que dá pra balancear um pouco isso daí, nem ao céu nem ao inferno, e ter qualidade de vida. E falar em longevidade. Até respondendo o que você me perguntou da geração das crianças, eu troquei um pouquinho e foi pro outro lado, né? Eu acho que é isso que o Júnior falou. A gente tem que ter realmente uma ideia, mas você tem que saber, né? A população tem que saber o que está acontecendo, que tipo de produto é esse e fazer escolhas, isso é importante. Hoje, o que acontece? Hoje as escolhas estão sendo mais... Está começando a ficar um pouco mais equilibrado. Eu digo por quê? A gente foi numa feira 2 semanas atrás, que é uma feira de produtos naturais, a Naturaltech, que há 10 anos atrás, essa feira, ela quase não existia. Era meia dúzia de barraquinha no Ibirapuera. Tá? Esse ano, tava um monstro no AMB, um monstro. A gente foi visitar, a gente tinha só uma manhã do sábado para conseguir visitar, a gente visitou 3 corredores, tinham 12, 14 corredores lá. Não rolou de conhecer toda a feira. Então ali, produtos mais diversos, com essa filosofia. Então, hoje está mais aberto a isso. Então, o conhecimento está ficando mais claro. Então, os pais também começam a conhecer mais e também passam para os filhos. Agora, a criança, naturalmente, isso até na nossa época também, tá? Quando você estava correndo na primeira festa de aniversário, estava super suada, chegou na mesa com sede, pediu para sua mãe, eu quero uma água. Ela dava um guaraná. A sua mãe dava um guaraná, dava um refrigerante qualquer, dizendo, aqui é festa, aqui você pode. Tá? Hoje é dia de festa, pode. E aí, quando você tomava isso, ou então a mãe dava a mamadeira com refrigerante. Eu tomei. Isso era uma delícia. Então isso aí gera um monte de... Coca-Cola. Coca-Cola batida para dor de barriga. Não, tem as coisas populares aí. Então existe uma movimentação mesmo, assim. Existem esses pilares... São muito São muito diferentes. diferentes. Eu vejo como nossos filhos lidam com a comida ou olham para a comida e assim, fala assim, vocês ensinaram isso ou vocês educaram dessa forma? Não. É deles. Nós educamos assim, coma aquilo que você tem vontade. Que você fica feliz, que você sente bem. Que você come. E outra coisa, coma o quanto você ficar satisfeito. Tá satisfeito? Acabou. Papai, não quero mais, ponto, não é come tudo. Não, come o quanto... O que vai ficar bem pra você. E é o que eu falei até nos bastidores, né? A gente tava falando antes de começar o programa. A Maria troca fácil uma pizzada. Ai, vamos sair, vamos comer um lanche. Não, gente, não dá pra ser um carpaccio. Um carpaccio? Não dá pra comer um tomatinho aqui? Precisa. Genética, né? Genética não é destino, isso a gente já sabe. Tá? Então, assim, o que acontece com os seus filhos? Tá? Quem que eles são? Eles são um emaranhado genético que veio de vocês e dos seus ancestrais, também de toda a bicharada que vive dentro deles, que a gente chama de microbiota intestinal, e uma ação de fora, a ação do meio. Então a gente chama isso de epigenética. Para tornar uma palavra complexa, simples, o que é essa tal da epigenética? Qualquer atitude externa que venha mexer na tua genética. Então o que acontece? Dentro da tua barriga, todas as informações, e aí o papo fica até filosófico aqui, né? Tudo que é de informação que chegou para você enquanto você estava grávida, você já transmite para ela, tá? Então isso a gente chama de imprinting genético. Quer dizer, você carimba na sua filha dentro da tua barriga o que pode acontecer no futuro dela. Aí faz sentido. Então, por exemplo, se você estava 1000 dias mais calma, fez algum processo, os 1000 dias, por exemplo, é um trabalho que a gente já executa há muito tempo. A gente fez nos dois. A gente fez nos dois. A gente executa há muito tempo na linha obstétrica, né? Mas assim, a gente fala que os 1000 dias, quer dizer, o tempo que você está grávida mais e depois os 2 anos de vida aí da criança são fundamentais. Por isso que a gente fala dos 2 anos iniciais. Então, o que ela quer? Quer comer comida de verdade? Porque é a essência do ser humano, né? O que tem dentro dela? Tem dentro dela um conjunto de substâncias. Tem vitaminas, tem minerais, tem aminoácidos. Então, o que ela vai buscar? Ela vai buscar aquilo que faz sentido, tá?
para o que está faltando para ela. Tô com fome daquilo, já provei aquilo lá é bom para mim. Ele vai lá e busca. Tá. Então você pega, por exemplo, vai comparar o tomate cereja com a jujuba, que é uma boa comparação para colocar aqui então, né? Por que ela vai em um e não vai no outro? Porque quando ela pegou aquele tomate cereja e ela colocou dentro da boca dela, isso é uma informação. É que nem você coloca você pluga alguma coisa no teu computador, tá? Uhum. Coloquei um pendrive ali, tô dando uma informação pro meu computador e ele vai se alimentar daquilo. Então o tomate cereja, ela colocou uma informação que o corpo dela vai metabolizar. Quando ela colocar a jujuba, é uma outra informação. Só que, o que acontece? Quando você pega um tomate cereja, em densidade nutricional é alto, em densidade calórica é baixa. Aqui é exatamente o contrário. Você tem muita caloria e pouco nutriente na jujuba. E o contrário, então, no tomate. Por isso ela está com fome, ela está com alguma carência, ela, como processo, ela entende, vai e busca. Mas, o que acontece? Se ela procurou o tomate cereja e ela não encontrou, e ela encontrou a jujuba, ela vai na jujuba. Ela vai na jujuba. Quando ela colocar a jujuba na boca, vai explodir a formação de uma substância no cérebro dela, chamada dopamina, que vai levar a um circuito de recompensa, onde ela fala, nossa, senti um prazer com essa jujuba, né? Uhum. A mesma coisa que o cara sente quando ele cheira cocaína. Então, quando alguém está transando, dopamina é isso, né? Então é prazer. Fechou um grande negócio, bum, dá aquele up. E essa geração, a gente estava falando de longevidade, essa geração é uma geração, você estava comentando com a gente, que há estudos que comentam que a pessoa que vai viver 150 anos já está, possivelmente já vive entre nós. Já falei que sou eu. Não tem a menor chance. Faz uma conta rápida, não presta atenção. A menor eu chance. tenho 45 com cara de 90. Você tá rodando. Se eu chegar óleo. a 90, são 140, quase 135, 140. Você entendeu? É muito simples. Doutor, essa geração tende a viver mais, então? O que, do ponto de vista matemático aí, né? O que aconteceu no nosso século, né? Então no século passado, o quanto o homem ele tinha de expectativa de vida no começo do século e quando ele chegou no final, dá para ter uma ideia de que realmente é possível, tá? Que quem for viver até 150 anos já esteja entre nós. O que acontece? Tem algumas coisas que mostram isso. O número de centenários está aumentando muito, né? Tá. Então tem 5 regiões no planeta que são chamadas de zonas azuis. Essas zonas azuis, o que acontece? Por observação, o pessoal observou o seguinte, tal região no meio da Itália, tal região no meio da Grécia ou da Costa Rica, que são cantos que chamaram atenção para isso, Japão e Estados Unidos, nas cidades do lado, está todo mundo morrendo mais cedo. E esses caras estão chegando aos 100 anos. Vamos pegar um barquinho e vamos até lá. Vamos pegar um avião e vamos até lá. Vamos entender o que essas comunidades fazem. Então aí tem 5 pontos. Tá? Tem uma região lá ali na Sardenha, na Itália. Tem uma região na Grécia, uma região chamada Icaria, é uma ilha. Tem Nicoya, na Costa Rica. Tá? Tem Loma Linda, na Califórnia. E tem Okinawa, no Japão. Tá. Eles foram nesses lugares e ficaram lá um tempo, tentando entender esses centenários. O que esses caras faziam. E eles perceberam que o segredo da longevidade deles estava no estilo de vida. Sem dúvida, não tem estresse. Como esses caras comiam, o que esses caras faziam de atividade física. Detalhe, né? Não tinha muita academia nesses locais, era movimento natural Natural mesmo. do corpo ali, trabalho ali. Cuidado com o estresse, e no cuidado com o estresse tinha muita coisa de relacionamento familiar ou amigos, que isso faz uma ponte muito forte com um estudo que está já na 8ª década, um estudo de Harvard, que mostra o quê? Que mais levou esses caras a uma boa longevidade, né? Então, já estão com 80 anos de estudo. Muitos caras morreram no meio do caminho, mas os caras que são mais longevos chegaram à conclusão, será que foi o colesterol que estava mais baixo? Será que foi o açúcar que estava controlado? Não. O que eles mais chegaram à conclusão era ter amigos e fazer relacionamento adequado, né? Então, muito interessante isso. Então, o pilar estresse é muito importante. O pilar sono, tá? Então, dormir com qualidade. Qualidade tá? do sono. Não é só quantidade, é qualidade. A qualidade. Tem a questão dos tóxicos, né? Então, assim, aí entra álcool com moderação, entra cigarro cortado da história. Então, são pontos, pilares importantes. Tem aquela dormidinha depois do almoço? Tem, e ela é super legal. Falam que a dormidinha depois do almoço, a cesta não sei, nunca vi. Dos caras, falam que é maravilhosa. Não faz eu sei porque eu tive... A minha produtora tá aqui do lado, ela olhou pra cara... Como assim você nunca viu? Eu adoro dormir à tarde. Eu tenho Amo. Tios italianos que vieram da Itália, hoje já não estão mais entre nós, mas que tinham por costume almoçar e dormir 30 minutos. A nona.
obrigatoriamente. Ele acordava às 4 da manhã para trabalhar, trabalhava até meio-dia e meia, almoçava, dormia 40 minutos e tocava o dia até 9, 10 da noite, tranquilo. Você não via ele reclamar de cansado. Eu, no meu dia a dia, não cabe. Não cabe essa cochiladinha. Eu vejo meus funcionários, o cara carrega pneu, montador, cara, eles almoçam, eles esticam um papelão no depósito. Aonde tá? Aonde tiver. Eu olho para aquilo e falo, cara, eu não durmo à noite. Pô, 15 anos atrás, gente, você me indicou melatonina. Eu ia falar isso agora. O Dr. Fábio César foi um dos caras... Foi o cara que descobriu um problema de sono do Júnior. Eu não comecei a dormir faz 15 anos. Que ele sofria sempre... Até os 30 eu não dormi. Nunca teve uma qualidade de sono boa e foi graças ao Doutor Estilo de Vida. Que eu comecei a dormir na minha vida. Que começou a dormir. Eu devo isso pra ele e... Que legal. A bendita melatonina. E a qualidade de vida que eu tive depois de começar a dormir é um negócio absurdo. E melatonina é um negócio interessante. Quando eu te passei, né, melatonina não estava nos famosos manuais da medicina, né? Engraçado que, como o tempo, né, os caras crucificam quem faz uma coisa lá atrás, né? E hoje você encontra no supermercado, né? Exatamente. Então, não precisa nem de prescrição médica, né? Então, lá atrás, eu lembro de uma história que teve até uma denúncia do que eu estava passando melatonina para os pacientes, né? Então, o CRM, o Conselho Regional de Medicina, mandou lá uma sindicância. E eu tive que justificar para eles, com trabalho científico, etc. Na verdade, melatonina existe no nosso corpo. Exato, né? É um hormônio, né? E num metabolismo fantástico, né? Então, não quero tornar difícil esse bate-papo, mas assim, tudo começa ali no intestino. Uhum. Na verdade, começa na tua escolha alimentar, tá? Então, você comeu, processou uma proteína ali, tá? Um aminoácido, ele é transformado no intestino. Você forma uma primeira coisa, que inclusive é o suplemento hoje que você encontra lá, né? É o famoso 5-HTP. Na verdade, o triptofano se torna o tal do 5-HTP, que vai virar serotonina, que a serotonina é muito famosa hoje por causa das drogas relacionadas à depressão, tá? Então, são os inibidores de recaptação da serotonina, né? Então, vários deles. Fluoxetina, paroxetina, sertralina, enfim, vários deles. E a serotonina vira melatonina, tá? Então, assim, a substância serotonina que te dá a sensação de bem-estar, tá? Ela acaba virando aquela substância que vai te fazer adormecer. Por isso que às vezes os remédios que a gente usa, né, pra tratar a ansiedade e tudo mais, eles dão um soninho. Isso. Alguns deles são usados até à noite para provocar sono em você, tá? Mas é super interessante. O equilíbrio orgânico ele é fantástico. Quando você fala, né, nunca dormi até tal idade, sempre me parece que você pega a melatonina, qual que é o grande papel da melatonina no organismo, né? Qual que é o casalzinho da melatonina, né? Tem um filme que eu estou tentando lembrar aqui, acho que chama, olha só, coisa de velho, hein? Chamado Feitiço de Áquila. Veio o nome para mim aqui. O Feitiço de Áquila. Nossa, isso é velho, hein? O cara não encontrava a mulher. Assistia quando era criança. Quando era criança mesmo. O Feitiço de Áquila, o que acontece? Tinha um lance do Sol e da Lua, né? Então, quando surgia o Sol, um se transformava num bicho e o outro ficava como ser humano, né? E quando vinha a Lua, mudava. Invertia. E por alguns segundos, eles se encontravam frente a frente. Como então, era fantástico, assim, a imagem e tal. Bom, coisa de velho. Só para trazer para vocês eu tô querendo fazer um paralelo, a melatonina e o cortisol, tá? Que o cortisol, na verdade, nesse Feitiço de Áquila aqui, o cortisol é o hormônio que, quando o sol aparece, ele sobe, tá? E quem cai? A melatonina, tá? Então, eles estão em mundos opostos. E ele também sobe quando você tá estressadaço, Isso. né? Então, aí você já pegou a ideia, tá? Então, aí subiu o cortisol e a melatonina caiu. Quando começa a escurecer, começa a cair o cortisol e a melatonina começa a subir. Quando a melatonina estiver maior que o cortisol, começa a te dar sono. Se você respeitar o ciclo, nenhum de nós respeita, tá? O que acontece? Hoje escureceu lá fora, a gente tá cheio de luz aqui dentro, tá com o celular na cara, tá com a tela. Então, você tá brigando para tua melatonina não subir e o teu cortisol não descer. Aí, de repente, você vira e fala, bom, agora eu vou dormir. Tchau. Aí o teu cérebro vira e fala, meu... Azedou. Você tá Agora? Agora quem não quer sou eu. Ah, não, senhor. Que é isso? É o seu Você cérebro entendeu? mesmo. É meu cérebro, né? Então aí você fala, pô, tem que tomar alguma coisa, né? Então, o que é mais
natural possível de você tomar que a própria Melatonina. Que é um corpo, né? Tem Tá. uma coisa que já tem no teu corpo. Que já tem no Você seu só dá um organismo. booster ali e fala, vou botar um negocinho a mais aqui pra te ajudar Agora, a mudar essa curva. Agora, naquela época, né? Chegava qualquer colega médico, passava só uma bomba pro cara ali. Por exemplo, passava um ansiolítico pro cara dormir. E aí o cara ficava dependente. Hoje eu tenho múltiplas, principalmente mulheres, pacientes de 60 e poucos, 70 anos de idade, que são absolutamente dependentes de ansiolíticos para dormir. Absolutamente Eu vou até dependentes. fazer uma colocação, antes de a gente chamar o intervalo. Eu hoje levo a Maria na escola e acordo às 6 da manhã. E você falou uma coisa, às vezes eu acordo, tá escuro nessa época do ano, né? Cara, se sair na rua, ainda tá meio escuro, e começar a clarear, aquilo te dá uma sensação de bem-estar tão grande que parece... Eu nunca tinha... Falando agora, você falando, eu fui... É o seu corpo já... É o seu corpo, aquilo tá crescendo. É muito legal. Essa é uma lição de estilo de vida, e isso é milenar, e isso a medicina ayurveda traz isso como primeiro remédio, tá? Acorde antes do despertar do sol. Sério? Antes do raiar. É muito legal. Se você tiver acordado um pouquinho antes e o sol raiar, o teu cortisol sobe junto e você sente essa energia. É isso mesmo. Por isso que eu falo... Mesma parece forma... que o dia rende mais. E o dormir também. Da mesma forma que o cara que acordar meio-dia, tá? Ele acorda meio borradão, assim, já. Ele fala, meu Deus, parece que ele tá bêbado, né? Exato. Porque, puxa, o sol tá lá em cima, ele não vai entender muito bem. Isso, pessoal, chama-se cronobiologia, tá? É a tua biologia baseada ao tempo. E quem tem os reloginhos mais acertados, vive mais. É longevidade. Vamos pro intervalo? Vamos pro intervalo, porque aqui hoje o Papo de Dondoca vai ter 4 horas de duração. Porque é assunto para mais de metro. O doutor, já vou contratar ele aqui, ele vai ficar todos os papos de Dondoca. Pelo menos um entrar quadro, com uma né? cápsulazinha Uma cápsula de aqui 5 minutos de e 2 5 programas. minutos, para você mudar o seu estilo de vida. A gente vai pro intervalo tomando água, sem comer jujuba hoje, porque o doutor Estilo de Vida Tô de é o nosso castigo. entrevistado. A gente volta já. E se a gente tá com o doutor Estilo de Vida hoje, dando a honra da presença dele aqui no nosso podcast, acho que não tem melhor quadro pra gente pedir hoje do que o Indica Pra Nós. Roda aí, Vi. E é claro que o Indica Pra Nós hoje vai ser pedido. Doutor Fábio César, por favor, o que você indica pra gente hoje? Uma dica infalível. Aquela Vamos lá. infalível. Aquela, Ó, já que- eu vou viver por 150 anos, mas pro pessoal, Pro pessoal que não vai, Então você pode falar. Eu tô tranquilo porque já sigo praticamente tudo, então... uma vida super regrada. Super regrado. Conta pra gente, doutor. Já que estamos falando de O torresmo estilo que eu de comi vida, no almoço hoje tem algum problema? Olha, eu acho que pode contar com alguns segundos menos. Ah, desses então só 100 anos. segundo. Eu comi um torresmo de rolo, então foi pouca coisa. Pior que tem até cálculo pra isso, é uma coisa louca. Melhor tem não cálculo saber. pra Não, isso. eu também não Eu quero adoro fazer matemática, conta, melhor não. não saber. Você já tem uma ideia de quanto tempo você vai viver, doutor? Não tenho, mas estou fazendo a minha parte pra tentar viver bem, né? No mínimo 100, né? Mas me dá a dica, vamos lá. Vai. As dicas, Vamos lá. doutor. Já que a gente falou de estilo de vida e longevidade aqui, né? Eu vou trazer para vocês o que a gente fez nessa matéria da Isto É. Foi um mês muito legal, porque a gente teve a oportunidade de ser matéria de capa por 2 vezes da Isto É. Vieram me procurar para falar sobre longevidade, mas eles tiveram uma pauta de ansiedade que saiu antes. Eu colaborei com a de ansiedade e falei, desde que não caia a minha de longevidade. Sim. E ela, 2 semanas depois, ela veio. Então, teve- Estão nas 2 revistas aqui, É. doutor. Posso só te mostrar Lógico. a capa rapidinho, ó? Essa é a mais recente, né? Isso. Que a Isto É, ó. Falando Não, sobre... essa na verdade, de 3 semanas atrás. Essa daqui é a E última. essa aqui é a última. Ó. Então, ó. Primeira que foi da Isto É, falando sobre ansiedade, que o doutor participou. Falando bastante, um conteúdo super bacana. Eu quero essa revista pra mim, porque eu sofro desse mal. E aqui, ó, Todos nós. a última. E aqui a gente vai falar dessas dicas maravilhosas. Conta pra gente, Fábio. Então, o que acontece, né? Esses povos que vivem mais, né? Que o pessoal foi visitar, tem um negócio chamado Power 9, os 9 poderosos, né? Quais Tá. são as 9 dicas poderosas? Então, eu vou falar rapidamente para vocês. Então, ó, primeiro, mexa-se naturalmente. Quer dizer, não precisa fazer... Ou não gosta de academia, não é academia que você tem que fazer, ou então não gosta de praticar um esporte em grupo,
Mas assim, mexa-se, né? Então, sedentarismo hoje a gente fala que é o novo tabagismo. Então, primeira dica é essa. Tá? Mexa-se. Segunda dica, propósito. Se você levantar da cama e tiver um motivo pelo qual você está rodando o teu dia, não é aquela coisa de, putz, que saco, é mais um dia, vou fazer alguma coisa que eu não gosto. Está tendo uma mudança muito grande de propósito hoje. Eu vejo no consultório muita gente abandonando carreiras e mudando completamente o rumo da vida atrás disso aqui. Tá. Terceiro é desacelerar. E desacelerar tem tudo a ver com o que você falou do cochilo, tá? Então a melhor forma para colocar esse cochilo pós-almoço é o desacelerar. É o que a gente chama de power nap. O cochilo ele pode ser extremamente poderoso, desde que seja um cochilo de 15 a 30 minutos. Não mais do que isso. Não é um Se for dormir profundo. 2-3 horas, atrapalha o teu ciclo noturno. Bagunça tudo. Quarta dica é a regra dos 80%. Tem a ver com alimentação. Tem a ver, então, com... Hoje a gente usa muito no consultório restrição calórica e jejum intermitente, tá? Então, essas duas coisas estão atreladas aqui. Regra dos 80%. 100% menos 80% dá 20%. 20% de comida menos no teu prato, os estudos falam entre 20% e 30%, estende a tua vida. Isso foi comprovado em todos os animais que foram testados, inclusive nos humanos. Nossa. Só que a vida de um humano ela é muito longa, tá? Então não dá pra gente falar, puxa, sabe, você... Quantos por cento Quantos você por vai... cento? Você tem muitas variáveis que não dá pra fazer Agora, um cálculo. isso eles sabem em rato, em macaco, em vermes, eles já fizeram isso. Quinta dica, leguminosas. Aqui está leguminosas, na verdade, vegetais. Coma comida de verdade, em menor quantidade, com muitos vegetais. Comer o que a terra dá, né? É o que vocês estão falando que os filhos de vocês vão atrás. Sexta dica, está falando de vinho. Quer dizer, se tiver álcool, dê preferência ao vinho em baixa dose. Em baixa dose. Estamos nessa onda, hein? Não adianta falar que você toma vinho por causa do resveratrol, né? Não, a gente usa muita suplementação também para ajudar as pessoas num negócio que a gente pode outro dia vir e falar com vocês, que são caminhos da longevidade, tá? Mas hoje existem algumas pílulazinhas que podem ser usadas que ajudam nesses caminhos. Um deles é o resveratrol. Mas para você ter uma quantidade boa de resveratrol, tomando vinho, você tem que tomar 10 garrafas. Né? Por semana ou por dia? Seria por dia. Por dia não dá, mas por semana... Por semana. É capaz, viu? As 3 últimas são bem legais, tá? Porque tem a ver muito com o bem-estar social. Tribo certa, tá? Então você tá entre pessoas que façam sentido para você. Esteja com a sua tribo, né? Comunidade, então participar da comunidade de alguma forma. E a última, os queridos primeiro, né? Então quem é querido realmente para você tem que ficar em primeiro lugar, você tem que valorizar. Então aqui tem muito família e alguns amigos ou outras pessoas que você Cara, considera. das 9... A gente faz algumas. Tô fazendo 4, 5. A do vinho 4, 5. já é alguma coisa, né? Não, 4, 5. Faz você aí em casa. Dessas 9 que o doutor passou aqui, depois você vai poder ver mais desse conteúdo pelo Instagram do Fábio César, Doutor Estilo de Vida. Você vai poder acompanhar, eles até falaram das matérias. Mas faz uma continha aí na tua casa. Dessas 9 Põe na aqui, mesa, põe 9, põe um papel, coloca 9. Das 9 aqui, quantas que você tá seguindo? Eu acho que eu tô seguindo 4, 5. Eu também, acho que 4, 5. Eu devo estar seguindo aqui, porque eu não posso fazer feio, porque é meu médico, né, gente? E essa matéria maravilhosa que foi sobre ansiedade, você também deu uma pincelada aqui no teu conteúdo, né? O mal do século, né? Na verdade, a gente... Aqui tem até... Aqui ficou até mais bonita a minha presença, né? Ficou uma foto central. Olha só! Cara, 80% das doenças crônicas, como ansiedade e depressão, diminuem ou são revertidas com mudanças do estilo de vida. Atividade física regular, controle do estresse. Esse tá difícil, hein, doutor? É o que eu tô melhorando na minha vida. Putz, grila. Alimentação saudável, sono adequado, quantidade e qualidade, relacionamentos, espiritualidade, redução do álcool e total abstinência do tabaco. Concordo em gênero, número e grau, mas vou falar, hein, doutor? Esse daqui, ó, esse tal do estresse aqui, essa maldita dessas telas, olha, tá difícil, hein? O problema hoje, as telas em relação a estresse, é um problema seríssimo e talvez seja um dos maiores vícios. Principalmente quando você fala de ansiedade. Eu sou ansiosa. Que as pessoas prospectam a sua vida, na vida que elas veem na internet, que muitas vezes não é uma vida real. Esse é um problema sério. 2 grandes problemas que eu vejo, um é esse e o outro é que esses caras das grandes empresas digitais, eles sabem que eles estão causando prejuízo e eles continuam soltando ferramentas que prejudicam. Por exemplo, acelerar o WhatsApp. Tá? Nossa! Porque assim, tá todo mundo com 500 mensagens.
E aí eu acelero o WhatsApp, todo mundo acha maravilhoso, assim eu consigo ouvir mais rápido. Todo mundo começa a ouvir mais rápido. O teu cérebro não está preparado para ouvir mais rápido. O teu cérebro não está preparado para pegar TikTok e ver TikTok pum, 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 como, por exemplo, os adolescentes estão fazendo, tá? Assim, tem um conflito de gerações muito grande. A velocidade que os seus pais veem uma coisa dessa, com que a gente vê Sem dúvida. e com que nossos filhos veem. E é uma geração Isso é um prejuízo imediatista, né? Por causa também disso, né? Uma geração que quer tudo pra agora, tudo pra ontem, rápido e fácil acesso. Hoje eu atendi uma menina que tem 16 anos, tá? Ela mora nos Estados Unidos, mas ela vem com frequência aqui pro Brasil, ela é brasileira. E ela falou o seguinte, uma das pautas era ansiedade e alimentação copiosa em doce por causa da ansiedade. Tinha um lance de bullying na escola também, e ela hoje na consulta ela melhorou muito. Uma das coisas, ela mudou a tribo dela, tá? Sem dúvida. E os pais conversaram com ela sobre atividade física, ela iniciou de uma forma mais ativa, porque ela brincava e era muito irregular, e ela fez o quê? Um desses aplicativos ela apagou. Ela falou que ela melhorou muito. Eu sou ansiosa, medicada, assim. Depois a gente, nos bastidores, vai bater um papo, porque a pessoa tem problema aqui, gente. E ó, eu vou dar mais uma dica pra vocês. Já aproveita e fica... Já vou fazer... Já tá autografado Eu pra ia você. falar agora, esse é meu. Camila da... Ó, não sabia que o Júnior tava do seu lado aqui, eu Aqui, mandei pra ó, Camila Dondoca. Perfeito, perfeito. Deixa eu falar, esse daqui é o Step One. Não, na verdade, o Step One vai ser você passar em uma consulta mágica com o Dr. Fábio, mas você vai ter esse daqui, ó, como seu livro de cabeceira para sua próxima temporada, já que você quer alcançar a longevidade aí, que é o manual do estilo de vida, 30 doses saudáveis sem efeitos colaterais. Porque é isso, o Fábio sempre falou isso pra gente em todas as consultas. Você é necessariamente aquilo que você coloca pra dentro e aquilo que tá no seu entorno ali, né? Isso tudo vai fazer diferença. É isso aí. São 30 doses, são 30 capítulos, fáceis de você digerir, tá? E não vai te causar realmente nenhum efeito colateral. Eu conheço você há 15 anos. É uma delícia. Há 15 anos eu escuto você falar sobre longevidade, e estilo de vida. qualidade de vida e estilo de vida. Eu, há 15 anos atrás, ouvi bastante coisa que você tinha para dizer, implantei algumas, e hoje, 15 anos depois, ainda lembro de coisas que a gente falou em consultas. E que fazem todo E que a gente sentido até hoje. começou a aplicar na nossa vida a questão do vinho, né? Gente, deixa eu só fazer um parêntese. Quem quiser saber mais sobre o livro, que o pessoal da produção aqui já pergunta, na Amazon a gente acha. Acha na Amazon. E- Pode comprar direto com a N-Versus, que é a editora. A editora e também livrarias ainda que tem, né? Sim. mas Acesso. hoje muita gente vai na Amazon, né? Então, bora lá comprar na Amazon. Agora, pra deixar essa conversa mais gostosa, porque o Eu Fábio estava César... contando para ele que eu estou uma vida saudável. Aonde, Brasil? Vamos lá. Como não? Tá, amor, isso é conversa pra mais dois Reduzia podcasts. o álcool em 90% da minha vida. O álcool gel que você passava na mão. Não uso mais, porque não tem Covid. Tá, deixa eu falar. A gente vai chamar o Fábio agora, a gente vai determinar alguns assuntos que vocês vão escolher, vão mandar pra gente. O que você gostaria que o Dr. Fábio César viesse falar aqui no Papo de Dondoca, e a gente vai fazer uns programas bem legais, a gente já tá estudando isso. Mas ele não pensa, porque ele é o doutor estilo de vida, o Dr. Fábio César, que ele vai passar ileso no Papo de Dondoca. Amores, ele vai ter que passar por aquele momento que todo mundo fica desesperado na cadeira. O teu passado te condena. Eu adoraria mostrar no Teu Passado Te Condena o Dr. Fábio César comendo um Big Mac, babando assim, com a Lanche do Coca-Cola. Paulão Lanche, né? Abrindo, sentado, vendo Netflix, né? Mas não vai ter. Vai ter isso aqui, ó. Vai ter muita história. Quem é esse cara? Olha lá, hein? Eu me formando com a minha avó do lado. Quem é essa senhora que eu sei que é o grande amor da sua vida, né? É. Tem uma presença fortíssima na sua vida. Sim, e na verdade me ensinou muito de alimento, inclusive, né? Bonitinho. Foi com ela que, assim, aprendi a comer muito vegetal e também me levava para comer o pastel na feira, né? Então tinha os dois lados. equilíbrio. Tá? Tinha um equilíbrio. Bonito. Não é proibido comer o pastel. Diz que já uma vez a cada 15 dias, ou Não. comer muito de vez em quando. Não dá pra comer pastel todo dia, mas tudo que é muito faz mal. É isso, é isso. Exato. E a memória, né? Então, quando a gente fala esse lado lúdico e a memória,
É muito legal. Você fecha o olho, lembra dela e lembra do Opa, pastel. Lembra do cheiro da comida. Muito, muito. Quantos anos você tinha aqui, Fábio? Olha, quando eu formei, né, na verdade eu formei bem cedo, eu formei com 22 anos. Novinha. Eu entrei na faculdade de medicina com 16, né? Então, na época eu era o cara mais novo do Brasil que tinha Percebam feito... vocês, querida audiência, pessoa desprovida de inteligência. O cara entrou na faculdade de medicina com 16 anos. Um beijo, obrigada. Vamos lá, o que você resolveu fazer da vida? Eu resolvi apresentar um podcast. Vamos lá. Sei tudo. Próxima produção, lado B. Ah, princesa da Disney. Quanto tempo faz isso? Quanto tempo faz? Olha, 2001, né? Então tá fazendo... Não uma vai sexta-feira. errar. Não pode errar, não pode errar. Olha, duas crianças, gente. 22 anos já, né? Caraca, que delícia. Vocês casaram onde? São Paulo. São Paulo? Posso falar, você tá fazendo longevidade É, não, né? amiga, Vocês não estão conta- vendo na câmera aqui? É, a mas, dona você vê Onça tá A dona aqui. Onça vê a foto aqui e vê na vida real. O Caraca, segredo tá em você. amiga. Você é os 150 ó, anos, então. acabamos de descobrir quem vai ver 150 anos. A mulher tá... Ela é o top. rato do laboratório dele, cara. Ah, mas ela é casada com o doutor estilo de ele tá vida, né, testando umas filho? drogas É isso que nela. eu ia falar, ele tá nela. Ela de vez em quando reclama, ela fala que eu uso dos outros e não uso nela. Ah, mas eu não duvido. Você ia estar ferrado se a gente fosse casado. Eu ia falar pra você, eu quero testar. Vai, gente. Que é isso, Fábio? Olha lá, né? Pelo amor de Deus, é da época do computador. Esse Olha. cavanhaque E que entrega que é esse que ele ia no cavanhaque, pagode, Que sabia? que é isso? Nessa época ele ia no pagode lá no... Entrega a Squash. idade. No Squash, pagode no Squash. A molecada pós-pandemia que tá assistindo, isso daqui era um computador, tá, gente? Isso aqui... E esse cavanhaque era moda. E era moda. Eu usei. Ó, eu Olha. tô feliz aqui desse lado, que eu acho que a Isabela me poupou aí de algumas fotos. Porque ela tinha coisa pra me entregar pior ainda, viu? Mas aí era na facul também? Não, aqui já tava na residência, né? Quando eu fiz cardiologia. Lá na faculdade tinha um baile famoso, né? Chamado Gala Gay. E durante os 6 anos de faculdade eu fui pentacampeão, ganhei 5 vezes. E eram todos os alunos. Então se ela tivesse trazido uma foto minha aqui, na verdade as meninas me maquiavam, eu ficava, algumas fotos eu ficava muito igual a mulher. Meu Deus. Então se ela tivesse trazido aqui, a minha fama ia lá pra baixo. Vamos lá, produção, tem alguma bem... Ah, aí segura a emoção agora, né? Os gêmeos. Os 2 filhos gêmeos, né, que nasceram prematuros, né? E a gente Quase passou- morreu de passou- desespero. A gente passou quase 2 meses no hospital, entre UTI, semi-intensiva, então foi feio. E, Fábio, Mas uma grande felicidade. eu ia falar isso, né? Pra você que é médico, parece que o teste é diferente, né? Sim. Você sabe exatamente os riscos in loco ali e ser os 2 filhos de uma gravidez que vocês planejaram. Eles foram... foi fertilização? Não, Não foi natural. Na verdade, ela Foi tinha... natural, os 2. A Isabela tinha ovário policístico, né? Então, Aí tratou e tratando engravidou. o ovário policístico, quando isso foi bem tratado, aí ela acabou ficando mais fértil do que E deveria. eles nasceram prematuros. Nasceram prematuros. Ai, doutor, que desespero. Mas também E eu tava magrinha no desse plantão. jeito, como é que ia caber gente, 2 aí dentro? não Desculpa. cabe 2 ali. Mal ia Ficou. caber um. Ficou com uma barriga gigantesca e eu tava num plantão e ela me ligou e falou, tô sangrando, tô indo pra urgência no hospital, né? E aí eu saí do plantão, no meio do plantão, cheguei lá e o negócio tava meio feio. Mas depois só veio alegria, né? Ai, E nasceram amém. numa sexta-feira 13, né? Nossa, que bom! Dia de sorte, viu? Muito fã, a gente fala que é coisa ruim, mas sexta-feira é um dia de sorte. Eu também gosto. Eu gosto. Eu também gosto. Então, meus amores, isso aqui é um bate-papo de verdade. Eu falei pra vocês que o que tá na internet tá aqui no Papo de Dondoca. A gente vai trazer sempre muito conteúdo, muita consciência pra vocês e alguns despertares, né? É sempre bom, às vezes a gente olha e fala assim, puta, mas eu não tô afim de mudar meu estilo de vida. Mas em algum momento você vai se olhar e vai falar assim, por que não? Jujuba nem pensar, né? Exatamente. Então, ó, um bate-papo maravilhoso com o Dr. Fábio César, que é nosso médico, nosso amigo de longuíssima data. Como eu falei, abriu a medicina Integrativa, a integrativa no facão, quando ninguém falava sobre isso. Esse cara revolucionou. Tá aqui o livro dele, você pode adquirir na Amazon. Também a gente já vai deixar liberado para vocês o arroba do Instagram do Doutor Estilo de Vida, porque aí você já marca uma consulta e você vai ver que 1 hora é pouco, tá, amadas? Vai sair com Não existe uma bíblia, consulta assim. de 1 hora. Não A primeira existe. consulta com ele Não são existe. 2 horas de consulta. E vai sair com 2 isto é,
pra fazer exame. Exame. E pra começar a mudar o seu estilo de vida. Até caspa na unha ele vai ver se você tem. Você já sai pensando, falando, eu preciso mudar, é tudo. Ó, as 2 revistas com matérias incríveis do Doutor Estilo de Vida. Doutor, obrigada. É um prazer te ter aqui, sabendo que você hoje frequenta as rodas de conversas mais No mundo. importantes no mundo. Obrigada por ter tido um espaço na agenda que eu sei que é surreal para nos dar essa honra. Obrigado mesmo, como amigo de tanto que a gente se conhece há tantos anos. Tribo certa, comunidade e os queridos primeiro, né? Obrigada. E assim, eu que agradeço, foi um ótimo papo, vocês estão ótimos juntos. Obrigada. Tá? Vocês trazem comunicação, inteligência com diversão, então o jogo tá certo. Obrigado, doutor. Sucesso. E sempre que tiver uma novidade, não hesite em nos procurar. E a gente ainda vai te trazer mais algumas vezes, porque ficou assunto para trás. Vamos lá, vambora. E a gente sempre gosta de falar para os amigos, você mais do que ninguém sabe como é verdade. Quando acordar ali no nascer do sol, já sabe que vai para a tribo certa, fazer a coisa certa, mas não se esqueça. Divirta-se. Esse foi o Papo de Dondoca, uma conversa deliciosa com o doutor Estilo de Vida, doutor Fábio César. Espero que você tenha gostado. Até o próximo programa. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.